Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Até aquela noite, quando a lua vermelha se ergueu, Harvey só se arrependeu de ter abandonado sua juventude pela vida agitada, barulhenta e vazia, na verdade, da cidade. Ele nasceu em uma cidade pequena. E não apenas pequena em termos de população, mas bem pequena, onde todas as ruas são percorridas e andadas desde que ele se tornou um aluno da primeira série, onde havia um cinema e, em vez de um shopping center da moda, um modesto mercado interno de vidro brilhante. Onde, no entanto, os habitantes locais podiam encontrar tudo o que precisavam, desde batatas a granel até roupas baratas e resistentes feitas na China. E, é claro, não havia muito trabalho aqui. Uma empresa, uma fábrica, já alimentou os homens, mas na década de 1990, quando ela passou para mãos privadas, todos tiveram que reaprender que daqui você voltava para casa não com um salário gordo, com o qual sua esposa floresce e seus filhos pulam no telhado, mas com um salário gordo, com o qual você comprava pão até o fim do mês, e isso é felicidade. Depois, porém, a situação melhorou um pouco. Mas o resíduo, como dizem, permaneceu. O pai de Harvey era um trabalhador esforçado, mas, ao contrário de muitos de seus amigos, não suportava as grandes mudanças dos novos tempos e ficava bêbado. Você precisa ir, disse o pai de Harvey, batendo com o punho na mesa, estudar, Harvey. Ou eu vou para o meu túmulo. E o que você vai ser, hein, um zelador? De modo geral, Harvey não tinha nada contra ser um porteiro, pois havia um homem que morava e trabalhava na casa, seu nome era Mike, e ele era um homem calmo, gentil e alegre. Sim, pobre como um rato, mas graças ao seu trabalho, o quintal, onde as crianças brincavam, estava sempre limpo e, no inverno, Silly Mike, como era carinhosamente chamado, construía escorregadores de gelo e moldava figuras de neve, de modo que as pessoas vinham de toda a cidade para vê-los. Portanto, Harvey tinha vergonha do pai por falar de forma tão desdenhosa e se esquivava de seus monólogos educacionais da melhor forma possível. Mas sua mãe, ao que parece, ouvia. E ao máximo, porque um dia ela pediu o divórcio. E um dia a mãe de Harvey, o que nunca havia acontecido antes, começou a lhe trazer mamadeiras. Ela carregava, e então ela pegou papéis para assinar e conseguiu permissão para levar Harvey para longe, além do oceano e até mesmo para a Europa. O fato é que a mãe de Harvey era uma mulher bonita e uma cozinheira experiente, em geral, ela era uma noiva invejável em qualquer ponto geográfico do mundo. E havia um homem americano do Kansas. Ele era viúvo e, como muitos na época, estava interessado em toda essa história de noiva por correspondência. E aqui. Ele não ficou constrangido com o garoto escolhido, John decidiu que os trabalhadores ficariam na fazenda. Em geral, a mãe de Harvey colocou o filho em uma bolsa e voou para longe. A opinião de Harvey, é claro, não foi solicitada e, quando ele foi embora, sua mãe simplesmente lhe deu uma bronca e ofereceu um orfanato alternativo. Ela, é claro, apenas o intimidou, mas como Coca, de 10 anos, sabia disso? E a vida americana começou para o garoto. É verdade que ela nunca percebeu o que esse sonho americano sabia? Havia muito trabalho na fazenda, um campo de milho valia a pena. Além disso, havia também porcos, galinhas, a carne era rotulada como orgânica e, como John disse, vendida por muito mais do que a fornecida às corporações no mercado. E assim, de certa forma, ainda era para a horta de sua família e um pequeno pomar. Por fim, Harvey, é claro, se acostumou. E o que mais ele poderia fazer, de fato? Apenas se acostumar. Ele tentou se dar bem com as crianças na escola. A propósito, ele não era o único estrangeiro lá, havia muitos imigrantes do México. Depois, quando se formou no ensino médio, foi para a faculdade, mas fazendo um empréstimo, pois o dinheiro para isso John não achava necessário reservá-lo. Em geral, a alma de Harvey não se inclinava para as ciências jurídicas,
mas sua mãe zumbia em todos os ouvidos para dizer que seu filho seria bem-sucedido, até mesmo em Wall Street, em Nova York, ele trabalharia. Harvey estudou no primeiro ano por inércia, seguindo o sonho que sua mãe inventou para ele. E então foi expulso. O reitor, surpreendentemente, reagiu com 100 vezes mais lealdade do que seus pais e até lhe desejou boa sorte, porque, como ele disse, todos na vida têm sua vocação e encontrá-la é muito mais importante do que seguir algo que não é seu. Harvey, depois de arrumar seus pertences, apenas uma mala, aliás, era suficiente, pegou carona pelos estados. Ele parava aqui e ali, interrompido por ganhos casuais. E ele só pensava no que deveria fazer em seguida nesta vida? Não havia mais ninguém em sua cidade natal, seu pai havia morrido de febre branca, seus avós estavam mortos há muito tempo. Amigos? De repente, Harvey percebeu como era calmo e pacífico quando olhou para a floresta, o majestoso mar de copas de pinheiros flutuando sob a estrada sinuosa da montanha em que o caminhão estava dirigindo. Um mar fantasmagórico de névoa passava à deriva, os raios do sol nascente pareciam tecidos de ouro puro. Tanta beleza fazia seu peito doer. No vilarejo onde havia sido deixado, Harvey perguntou aos habitantes locais se havia trabalho na floresta. A princípio, eles pareceram um pouco surpresos e se dirigiram, no máximo, à serraria, mas então o avô no posto de gasolina disse que a floresta aqui era considerada comum, mas que fazia mais fronteira com o Parque Nacional e, portanto, eles precisavam de pessoas. Mas, imediatamente, sobre os silvicultores, é claro, Harvey não foi levado, ninguém teve que obter o treinamento e a experiência corretos. Mas então, como me senti melhor? E, embora quase 20 anos tenham se passado desde aquela manhã memorável em que ele se apaixonou pela floresta, Harvey ainda tem um coração doce quando sai pela primeira vez em um dia em estradas familiares e caminha sem pressa. O carro, é claro, também estava como deveria estar, mas ele não gostava de usá-lo. Bem, por que toda essa civilização na floresta, se você tem mãos e pés? Você se conhece, cuida da propriedade da floresta. A propósito, parecia bem. Os turistas às vezes passeavam, mas na maioria das vezes vinham para as capoeiras e não criavam problemas. Os habitantes locais também passeavam, mas ao longo da borda da floresta, procurando cogumelos ou frutas silvestres. Mas o que Harvey nunca encontrou aqui foram caçadores furtivos. E ele estava muito feliz com isso, pois adorava todos os tipos de animais, às vezes até mais do que as pessoas. Naquela noite, Harvey estava sentado na margem do córrego da floresta, bebendo café preto doce de uma garrafa térmica e olhando para a lua. Em geral, é claro, ele poderia ter encontrado um lugar melhor para admirar o eclipse lunar e também levar binóculos. Mas eu não queria fazer barulho, então esse fenômeno cósmico foi impressionante. A lua parecia estar cada vez mais baixa, mais próxima, e estava derramando como suco de sorveira, tornando-se um âmbar escarlate. Harvey estalou a língua diante de tal fenômeno cósmico. Nenhum efeito especial de Hollywood é capaz de tal coisa. Normalmente, ele voltava ao seu objetivo mais cedo do que o normal, mas hoje ele estava atrasado. Porque tinha que acalmar o velho Billy, que morava na beira da floresta com um cão-pastor chamado Belry e que já havia se aposentado há muito tempo. Mas ele ainda estava fazendo muito barulho. Billy tinha sido jornalista em Washington, mas havia se demitido. Ou melhor, foi expulso. Porque Billy se tornou obscenamente interessado em lendas urbanas sobre fantasmas e lobisomens e tentou colocar tudo isso no jornal. Mas Bill foi aceito no jornal, talvez por ter ocupado um cargo de prestígio anteriormente, e também porque os moradores locais às vezes não se importavam em ler essas histórias, até mesmo uma página inteira do jornal era dedicada a casos místicos. De qualquer forma, Billy trabalhou aqui até se aposentar. E ele não conseguia se acalmar. Nos últimos meses, ele vinha dizendo que havia lobisomens vagando pela floresta. Ele os tinha visto com seus próprios olhos. Naturalmente, ninguém acreditava em Billy. E Harvey sentiu pena do velho. Ele suspeitava que o uísque e a solidão eram os culpados. Mas quando Billy começou a dizer que, se não o ajudassem, se não o protegessem dos lobisomens, ele escreveria para o FBI. O prefeito disse: "E não nos envergonhe, meu velho, por favor.
Então, Harvey pediu a Harvey que fosse até a floresta, procurasse sinais de lobos e acalmasse Bill. Não há lobos comuns por aqui. Harvey informou ao experiente jornalista e, por alguma razão, ele se sentiu como uma criança que não entendeu o óbvio e foi envergonhado pelos adultos por isso. Billy bufou, cuspiu por um espaço entre os dentes, sacudiu o punho para a floresta e disse a Harvey que ele estava iludido e influenciado por aqueles que não queriam que a verdade sobre os lobisomens viesse à tona. Harvey coçou a parte de trás de sua cabeça. Em seguida, acenou com a mão e foi embora. Ele sentia pena de Bill, mas ele era louco. Depois de pensar em Bill, Harvey se levantou, colocou a garrafa térmica com o resto do café na mochila, parou no supermercado no caminho para estocar alguns mantimentos e caminhou pela trilha familiar. Vai cair uma tempestade, pensou Harvey enquanto observava o céu escurecer rapidamente com nuvens negras como carvão. E aqui as primeiras gotas começaram a cair. E nessa escuridão que se adensava rapidamente, como se alguém tivesse derramado uma garrafa de tinta no mundo, Harvey de repente percebeu o cheiro. Qualquer um, mas qualquer guarda florestal experiente tem um dom para certos cheiros, não piores do que o de uma fera selvagem. Harvey percebeu que o cheiro era de uma fogueira. Era estritamente proibido acender uma fogueira na parte da floresta onde ele estava. O clima era tal que uma faísca seria suficiente para iniciar um desastre que exigiria helicópteros de combate a incêndios de todo o país. Harvey correu pela floresta e voou para uma clareira. Era uma pequena clareira no meio do mato, como se houvesse um bolsão na floresta. E a primeira coisa que o guarda florestal notou foi a chaminé ainda quente, com a fumaça subindo fracamente, e ficou claro que ela havia sido coberta às pressas com terra. E a segunda coisa que ele notou foi uma garota. Uma garota muito jovem com um vestido preto esfarrapado e meias pretas rasgadas, botas pretas e cabelos pretos. Quando ela se aproximou, notou que tinha batom preto nos lábios e uma coleira de couro preta com pontas de cachorro no pescoço. Só com a aparência obviamente gótica e rebelde da garota, Harvey ficou muito menos constrangido do que ainda percebia que ela estava bêbada ou tinha tomado alguma coisa. Harvey disse e tocou gentilmente seu ombro nu. A garota gemeu, gritou e balançou a cabeça, agitando os braços como se estivesse tentando voar do chão. Harvey praguejou baixinho, que problema? Ele se abaixou e acariciou as bochechas dela. Você está bem? O que está doendo? Harvey nunca havia trabalhado na polícia e nunca havia se deparado com nenhum caso obscuro em sua vida, mas imediatamente percebeu que algo ruim havia acontecido com essa garota. Em primeiro lugar, havia pegadas por toda parte, e aqueles que estiveram aqui e atearam fogo fugiram e a deixaram para trás. Em segundo lugar, a garota tinha hematomas no pescoço, nos ombros, nos braços e até nas pernas. Não havia outros ferimentos visíveis, mas Harvey engoliu, pensando no que poderia ter acontecido com uma jovem que não era responsável por suas ações e que estava em mais companhias. E o que fazer agora? Harvey praguejou novamente. O carro, como se viu, estava em conserto. E, enquanto isso, o tempo estava piorando. Ele sacou o celular e cuspiu. Bem, é claro, não havia conexão. E ele já sabia que, com a tempestade, não importava o quanto ele corresse pela vizinhança com o telefone, ele não conseguiria sinal. Então, às 9 horas, você não pode ligar. Andar. E a garota, a propósito, resmunga algo como se estivesse em um delírio e não se move por conta própria. Harvey calcula que é magro, mas na floresta não vai carregar. E então a chuva congelante cairá, a garota morrerá de frio. Harvey se lembrou da previsão do tempo, e os meteorologistas locais eram videntes, pois sempre eram precisos. E eles prometeram que logo pela manhã a tempestade passaria. Portanto, em poucas horas seria possível levar a garota para a cidade. Mas, melhor ainda, é claro, chamar alguém para o local, que eles e os médicos chegariam imediatamente em seu canto de urso e cuidariam desse estranho enjeitado. E por enquanto, depois de pendurar convenientemente a mochila nas costas, Harvey pegou a garota nos braços como uma noiva. SHH. Não tenha medo, estou salvando-a, ele murmurou enquanto ela abria os olhos por um momento.
E aconteceu que, naquele momento, um raio atravessou o céu e iluminou seu rosto. Harvey percebeu que os olhos da garota eram azuis, claros como o gelo de primavera. Mas, em um instante, eles estavam novamente ocultos por trás de pesadas pálpebras de gesso preto. Da clareira até a varanda, ele veio rapidamente com seu fardo e, assim que passou pela soleira da porta, uma parede de chuva cobriu tudo como um balde de água, derramando-se para baixo e depois quase horizontalmente, tão alto era o rugido do vento. Depois de colocar a menina na cama em um beliche estreito, o único, por sinal, Harvey a cobriu com um cobertor e se apressou em acender o fogo em um pequeno fogão e preparar o chá. Ele se apressou em procurar no armário de remédios, pois não costumava ficar doente, mas encontrou algo para analgésicos, para a febre. A garota deu um grito e pulou, sentando-se na cama. Harvey quase se escaldou com o chá que estava despejando na xícara. Silêncio. Está tudo bem. Sou um lenhador. Não vou machucá-lo, eu o salvei, ele disse e ergueu as duas mãos. Onde eles estão? A garota tremia como se estivesse sendo puxada com todas as suas forças. Não há ninguém aqui, Harvey arriscou, aproximou-se e colocou uma xícara na mão dela. Beba, é chá. Sua temperatura corporal está baixa, ele acrescentou, eu a encontrei na clareira. Não havia mais ninguém. A garota lançou-lhe um olhar desconfiado e fungou, mas depois voltou sua atenção para o chá. Harvey se sentou em um banco mais afastado. Alguns minutos se passaram em um silêncio constrangedor. Sou guarda-caça, ele repetiu, meu nome é Harvey. Mallory, respondeu a moça. Mallory, vou chamar a polícia, o resgate, mas não há comunicação no momento. Não podemos atravessar a floresta em uma tempestade como essa, não podemos descer a montanha, você sabe. Harvey engoliu com força. Oh, que história! Os que estavam lá. Eles os encontrarão, disse ele e olhou para as mãos. Ele não queria perguntar a ela o que havia acontecido. Ele tinha vergonha de falar sobre essas coisas. Mas ele também não tinha certeza se tinha feito tudo certo. É só que... O que mais ele iria pensar se encontrasse uma garota na floresta, quase sem roupas, com hematomas por todo o corpo? Enfim. Harvey suspirou. Eu não queria, Mallory soluçou, e ele puxou os joelhos para cima, envolveu-os com os braços, baixou o rosto e chorou, uivou baixinho, eles prometeram que me ajudariam. Que iriam. Que me salvariam. Que a vida melhoraria. Eu não queria. Não sabia que isso aconteceria. De repente, do lado de fora do portão, ouviu-se um som de raspagem e Mallory, aos berros, se jogou contra a parede com tanta força que bateu na nuca. São eles. São eles. Harvey franziu a testa. É a tempestade. Eles vieram me buscar. Eles já estão aqui. Os olhos da garota se arregalaram de terror, ela estava tremendo novamente, eles vão me levar. Não. Não. Não me entregue a eles. Não há ninguém lá. Harvey se levantou. Mas ele sentiu uma pontada no estômago, e Mallory estava com tanto medo. Que tipo de escória havia se deparado com ela? Eu já volto, disse Harvey, e foi até a porta, eu lhe digo que é uma tempestade. Um galho deve ter se quebrado e caído no telhado. Não. Eles vão matar você. Está tudo bem, não há ninguém lá, disse Harvey, e saiu resolutamente do portão. Está escuro, está chovendo. A luz da lanterna não parecia melhorar a visibilidade, mas sim piorá-la, pois as sombras na floresta ficavam distorcidas e os objetos familiares assumiam formas indistintas. Mas Harvey deu a volta no gol com determinação. Não havia ninguém lá. Ele voltou para trás. Vazio, disse ele, é isso, Mallory. Vamos, durma um pouco. A tempestade vai passar logo. E eu vou me sentar aqui, ele lhe mostrou o telefone, e assim que houver sinal, vou pedir ajuda. Estou com medo, disse Mallory, e então, ainda fungando, ele se enfiou debaixo do cobertor e se encostou na parede. Harvey balançou a cabeça com pena da garota.
Talvez ela mesma, é claro, tivesse caído em uma má companhia? Mas, de qualquer forma, não era culpa dela, não havia nada para censurá-la. Exceto por ser ingênua demais. Harvey pegou um livro de detetive de bolso. A luz da lâmpada operada por bateria costumava acalmá-lo, colocando-o em um estado especial de paz. Sim, o fogão ainda estava tocando, saltando línguas de fogo. Mas agora todo esse calor e luz eram, de alguma forma, violentamente opostos ao que reinava fora dos muros da casa: tempestade, escuridão, floresta deserta. Em geral, antes essas coisas nunca assustavam Harvey, porque, se isso acontecesse, tudo seria natural no mundo, essa civilização humana, como não é natural para o mundo, se considerarmos a escala de toda história. Mas hoje parecia que Harvey era um homenzinho pequeno, estúpido e indefeso que ousou tirar a vítima da floresta selvagem. Harvey deu um solavanco e se levantou, afinal ele havia caído no sono. Ele foi até a pia e jogou água fria no rosto. Mas a situação não melhorou e Harvey decidiu que deveria se deitar e tirar um cochilo. Afinal de contas, pela manhã, os socorristas seriam chamados, Mallory seria levado embora e ele ficaria como antes, teria de cumprir suas obrigações como guarda florestal. E como você pode fazer isso quando está abatido e sem energia? Então Harvey se levantou e pegou um cobertor extra no guarda-roupa, pegou uma jaqueta quente, enrolou-a como travesseiro e fez um lugar para si mesmo no chão, pois a única cama estava ocupada pela garota. Ele se deitou, prometendo a si mesmo que levaria apenas meia hora. Durante os anos na floresta, isolado em sua maior parte da vida na cidade, Harvey tentou passar o mínimo de tempo possível, aprendeu a acordar quando era necessário, aproximadamente sem despertador. Acordar foi estranho, Harvey foi envolvido por um calor suave, que parecia fluir pelo corpo em ondas que subiam dos quadris até o peito e depois desciam suavemente para baixo. Ele estava inesperadamente quente e respirando mais rápido. Mas ele não conseguia se lembrar, e o que havia de tão bom e agradável em seu sonho? Mas como era bom agora! Harvey abriu os olhos. "O que você está fazendo?" ele gritou, pulando e empurrando Mallory para longe dele. O vestido dela havia escorregado dos ombros, expondo as alças do sutiã, e a saia havia subido. As bochechas da garota estavam coradas, seus olhos brilhavam febrilmente. Ela estava olhando para Harvey de forma estranha. Olhando ansiosamente. Sua boca estava aberta, sua respiração era rápida. "Você está louco?" Ele continuou indignado e se levantou. "Você não gosta de mim?" perguntou ela em um sussurro, e se aproximou dele como se não fosse um gesto de luxúria, mas um desejo de alcançá-lo, de salvá-lo, de envolvê-lo em um abraço que o protegeria do mal. Harvey esfregou o rosto com as palmas das mãos. Que despertar! Como se ele já não tivesse problemas suficientes. "Você não pode fazer isso." "Mas eu só quero ser grato", e quase ronronou Mallory. "E então?" "E então você é a vítima." "Não sei, desculpe-me, os detalhes, mas você, ele fez um gesto vago com as mãos, como se quisesse dizer que o assunto era extremamente pesado e desconfortável para ele. "Você não sabe o que está fazendo. Você está bêbado, eu acho." "Uau!" Harvey correu para a única janela. Estava escuro, mas não mais tempestuoso. "Sinto muito." Mallory baixou os olhos e finalmente ajeitou o vestido. "Vê só. Eu não tenho muito tempo. E queria lhe agradecer e, bem." "Como assim, você não tem muito tempo?" Harvey pegou o telefone para verificar a conexão. "Vou morrer em breve", respondeu ela, tão despreocupada como se estivesse dizendo a ele a que horas teria de ir trabalhar amanhã. Harvey olhou para ela como se ela estivesse louca. "Então, eu decidi. Quero lhe agradecer." "E eu não." Mallory se encolheu em um caroço, parecendo um animal maltratado e caçado. "Não quero morrer virgem. Pelo amor de Deus." Os olhos de Harvey se arregalaram. "Você está louco? Você não vai morrer." "Há uma ligação. Estou ligando para o 911. Quero que descubram quem o machucou e quem começou um incêndio na minha floresta."
Isso não é permitido. E você não vai morrer. O que há de errado com você? Você é jovem. Harvey tentou mandar um sorriso tranquilizador para a garota, uma menina bonita. Você viverá e viverá. Obrigada, disse Mallory, mas ele me escolheu. Ele está vindo me buscar. Quem é ele? Ela encontrou o olhar dele. E então ela disse uma palavra. Era familiar para Harvey. Ele a ouvirá algumas vezes dos habitantes locais. Significava um lobo transformador, ou melhor, um feiticeiro maligno que podia trocar de pele e vestir outra, tornando-se uma presa. Um metamorfo, disse Mallory, ele me escolheu. Pobrezinha, disse Harvey com entusiasmo, pois não tinha dúvidas de que a garota havia perdido a cabeça, mas não se preocupe, nenhum lobisomem vai pegá-la. Promete? Mallory fungou e olhou para ele de forma tão suplicante, tão esperançosa, que fez seu coração doer de pena dela, como se ela fosse, digamos, uma irmãzinha. Eu prometo a você, disse Harvey. E, no momento seguinte, ele estava conectado à operadora de emergência. E os eventos que se seguiram se transformaram em um caleidoscópio heterogêneo e barulhento quando socorristas, médicos e policiais chegaram. Eles examinaram a clareira, perguntaram centenas de vezes sobre a mesma coisa, colocaram Mallory no carro e o levaram embora. Harvey teria ficado muito feliz por ter ficado sozinho naquele dia, pois havia planejado verificar os velhos comedouros que alimentavam todos os tipos de animais da floresta, mas não foi possível, ele ficou na aldeia. Harvey estava modestamente feliz pelo fato de o xerife não ser um dos tipos de burocracia, mas ele era um homem só dele, e ele e Jacob se conheciam há 10 anos. Sorte sua ter encontrado a garota, disse Jacob quando as formalidades terminaram, e sorte sua ter encontrado, acrescentou ele, e com uma risada enrolou os dedos em um bigode digno de um chefe da lei e da ordem em um faroeste. O que você quer dizer com isso? Perguntou Harvey. Temos animais pacíficos aqui. Nunca vimos lobos. Os lobos, em princípio, como eu já disse, não são perigosos, se. Não estou falando de animais, disse Jacob, estou falando apenas daqueles que não voltaram. Ah, disse Harvey. Estava ficando muito desconfortável de novo, coitado. Bem, eu não deveria lhe dizer isso, mas você está muito preocupado, disse Jacob. Bem, não houve agressão sexual. Mas ela estava bastante machucada, com hematomas e torções. Isso é bom, isso é uma sorte, disse Harvey, então ela vai se recuperar rapidamente. E sobre aqueles bastardos? Você acha que algum dos moradores locais faria algo assim? Temos pessoas diferentes, mas vivemos em paz há quanto tempo, não é mesmo? Receio que ele não vá se recuperar rapidamente, disse Jacob. Mallory disse essas coisas. Depois ele tentou sair correndo do hospital, pensando que uma das enfermeiras era um lobisomem. Ela disse que tinha chifres, presas e garras. Então eles a colocaram em uma clínica para doentes mentais. E quanto às versões locais, o xerife baixou a voz em confidência, ainda não está definido. Mas parece ser um assunto sério. Algo semelhante já foi feito antes. Bem longe de nós, mas apenas em um estado vizinho. E lá? Bem, lá foi pior. O que você quer dizer com isso? Perguntou Harvey. Sacrifícios, estremeceu Jacob, sacrifícios humanos. Agora vamos trabalhar, mas tenho medo de que os federais apareçam logo e tirem tudo de nós. E então, é claro, seremos deixados de fora de tudo isso. Harvey balançou a cabeça. Ele havia escolhido seu local de residência para viver em paz e tranquilidade, para viver sem a agitação das grandes cidades? Mas, é claro, ele não deveria ter sido ingênuo, porque há loucos e maníacos em toda a terra. Jacob continuou falando. Ele disse que planejava avisar os habitantes locais para que tomassem cuidado, mas que não daria todas as informações para não causar pânico. Ele também pediu a Harvey que tomasse cuidado, pois, afinal, ele estava sempre em sua própria floresta.
Ao sair do escritório do xerife, Harvey decidiu passar em sua casa na cidade, ou seja, um pequeno apartamento, cujo balcão fazia com que parecesse um único cômodo, mas cuja disposição e mobília bem arrumadas permitiam incluir tudo o que era necessário para um homem despretensioso morar. Mais tarde, ele jogou sobre a mesa uma pilha de cartas que ainda podem ser vistas hoje. Mas então uma carta chamou sua atenção, pois tinha muitos selos. Harvey a pegou e passou os olhos pelo endereço. Era de Archie. Nem todos os laços com sua cidade natal foram perdidos e rompidos, nem todos. Havia uma distante sétima água na videira, que, em algum momento, recorreu a Harvey com um pedido sincero se você poderia ajudar, digamos, relativamente, a conseguir um emprego nos Estados Unidos para seu compatriota e nosso filho, Archie, um rapaz que quer estudar nos Estados Unidos e trabalhar? Harvey respondeu honestamente que ficaria feliz em ajudar, mas não sabia como, a não ser que esse Archie fosse se tornar um engenheiro florestal. Descobriu-se que a ambição de Archie não era ser um guarda florestal, mas um advogado ou gerente que quisesse trabalhar com dinheiro em Wall Street. Então Harvey achou até engraçado, pois é assim que a vida se transforma em pessoas diferentes. Ele tinha toda essa carreira em seu tempo para nada, e alguém por causa dela, como dizem, pronto para qualquer coisa. No final, ele e esse Archie conversaram um pouco por correspondência, no chat. Harvey lhe contou todos os tipos de informações úteis sobre como economizar dinheiro em produtos aqui, qual seguro é melhor comprar. Depois, o cara ligou para ele algumas vezes e agradeceu pelo apoio, e então... Não houve nenhuma ligação por um longo tempo. Mas Harvey se lembrou de que Archie já deveria ter se formado na faculdade. Ele abriu a carta e descobriu que Archie não apenas havia se formado, mas também havia recebido uma oferta de emprego. Não no centro da cidade, onde o dinheiro era bom, é claro, mas em algum lugar decente. Mas ainda havia tempo antes de começar, e ele decidiu fazer uma viagem panorâmica, para ver, por assim dizer, a verdadeira América, e se perguntou se seria possível visitar Harvey. Por uma semana. Harvey, na verdade, embora ele nunca tivesse visto esse cara, mas decidiu por que não, sorriu, e Archie era antiquado. Porque ele havia enviado uma carta impressa e uma cópia eletrônica. Só que Harvey não havia recebido o e-mail por algum motivo e não o havia notado em sua caixa de entrada. Mas agora, vasculhando o celular, ele o encontrou. E não hesitou em escrever uma resposta para dizer: venha, estou esperando por você, vou aceitá-lo como nativo. E nem se preocupe com a acomodação, porque você pode, em vez de ficar em um hotel, ficar no meu apartamento, porque eu digo, ainda sou como uma coruja na floresta sentada. Depois de enviar a mensagem, sua alma se alegrou, não sei se por causa dos eventos sombrios do passado ou simplesmente por causa do humor, mas Harvey de repente percebeu o quanto estava sentindo falta de se comunicar com outras pessoas, e quem poderia ser um candidato mais adequado para isso do que um parente, ainda que distante. Harvey deu uma olhada crítica no apartamento, e seria melhor limpar um pouco e jogar todas as roupas de cama na lavanderia, porque é realmente desconfortável receber parentes como em um chiqueiro. E Harvey decidiu passar a noite aqui. Em geral, ele explicava isso para si mesmo pelo fato de que, pela manhã, ainda havia algumas coisas para fazer e não havia nada para perder horas a caminho da cabana, sua guarita, apenas para adormecer e, de manhã cedo, voltar com um estrondo. Mas, na realidade, e no fundo, Harvey só tinha medo de admitir para si mesmo que não se sentia à vontade para passar a noite sozinho na floresta depois de tudo o que havia passado. Estúpido? Sim. Estúpido demais para um velho guarda florestal e um materialista? Sim. Exceto pelo fato de que Harvey não se considerava 100% materialista, e admitia que algo assim existia no mundo. Mas ele não podia admitir que, quando levava Mallory pela floresta, ele sentia aquela sensação estranha de arrepiar os cabelos da nuca, porque parecia que alguém maligno e poderoso estava observando você, olhando para você de forma penetrante. Harvey se livrou da sensação o melhor que pôde, como se fosse lama líquida. Foi embaraçoso para um homem adulto. Mas, hoje, aqui e agora, ele decidiu que perderia essa batalha contra seus próprios nervos e passaria a noite no apartamento. Na manhã seguinte, Harvey tomou o café da manhã na cafeteria O Coyote em de Cactus.
Em geral, em suas latitudes, nenhum nem outro, mas o nome da lanchonete foi dado a ele por um imigrante mexicano, Carlos, e a partir daí, de alguma forma, criou raízes. O lugar era um dos favoritos dos habitantes locais e servia, em especial, um excelente café, além de panquecas de mirtilo e a omelete especial de Carlos, com uma porção dupla de bacon, queijo e couve-flor. Acenando para o vizinho, Harvey aceitou o convite para tomarem o café da manhã juntos. Eles trocaram algumas frases sem sentido. E então Bill, em um sussurro confidencial, perguntou-lhe como estava, tudo o que havia acontecido. Nada, isso vai passar, respondeu Harvey. Pobre Mallory, suspirou Bill. Ela já estava sozinha, e agora foi trancada no asilo. Que tipo de louca ela é? Apenas uma alma perdida. Ela não tem família, você a conhece? Perguntou Harvey. De acordo com Bill, a mãe e o pai de Mallory morreram em um incêndio e ela cresceu em lares adotivos. Ela estudou administração em uma faculdade e agora estava procurando um emprego. Bill sabia do que ele estava falando, porque os últimos tutores de Mallory vinham para cá todo o verão de férias. Ela é uma garota inteligente, mas, Bill acenou com a mão, primeiro ela saiu com aqueles góticos. Bem, você sabe. Depois, com aqueles, e ele fez uma careta, tomando seu café, eles bagunçaram a cabeça dela. Quase a mataram. Acho que eles a atraíram com tanta astúcia. De quem você está falando? Perguntou Harvey. O xerife disse que eles não eram locais, e gaguejou ele, pegando a si mesmo quando estava prestes a divulgar informações que não deveria. Tenho certeza de que eles não são daqui, Bill sorriu, mas receio que nenhum de nós vá se juntar a eles. Eles são boas pessoas, mas e se forem podres? E então Bill disse tais coisas que Harvey se esqueceu de seu café da manhã, embora estivesse faminto como um lobo. Descobriu-se que Bill era tão bem informado quanto o xerife, mas as informações que ele estava disposto a compartilhar eram muito mais generosas. Havia rumores de que os vilões não eram meros lunáticos, mas verdadeiros cultistas que acreditavam que, para prosperar e ter sucesso na vida, bastava fazer um pacto com as forças que habitavam essas e muitas outras terras da América. Em geral, Harvey tinha ouvido essa versão da boca de Jacob, mas da boca de Bill ele obteve muitos detalhes adicionais. O que você sabe sobre metamorfos? Perguntou Bill, semicerrando os olhos, e Harvey se sentiu como um aluno reprovado em uma prova diante de um professor rigoroso. Eles também são chamados de andarilhos da pele, o que significa que andam por aí em sua pele. Não na pele. Harvey respondeu que seu conhecimento era limitado, mas ele tinha ouvido falar de lobisomens quando era um garotinho que morava do outro lado do mar e tinha lido histórias. Ele também tinha ouvido algumas coisas dos habitantes locais. Nossos lobisomens podiam até se transformar em uma vassoura e uma pedra. Ele compartilhou o que lembrava de um conto de fadas. Bill sorriu e passou para o assunto da educação. Dizia-se que os metamorfos americanos locais já foram humanos e bruxos, pertenciam aos índios, que usaram conhecimentos secretos para expulsar os primeiros colonizadores do Velho Mundo, para se vingar das vidas arruinadas dos homens das tribos. Mas, de repente, os metamorfos perceberam que a magia negra era do seu agrado. Aqueles que a praticavam tiveram suas almas distorcidas e perceberam que era possível infligir o mal não apenas a estranhos, mas também aos seus próprios? E é tão divertido quanto. Os lobisomens atacavam o gado, assustavam aqueles que ousavam ir sozinhos para a floresta, acertavam contas pessoais, podiam, por exemplo, enlouquecer as pessoas aparecendo diante delas com uma risada maliciosa, dançando em suas pernas traseiras metade besta, metade homem. Com o tempo, os metamorfos em geral entregaram suas almas ao mal e se tornaram habitantes do outro mundo e não do nosso. No entanto, as lendas diziam que as pessoas conhecedoras podiam recorrer a eles por meio de magia negra e pedir-lhes qualquer coisa. E geralmente perguntavam sobre a pior força para se apaixonar por um homem, para destruir o rebanho do vizinho chato, para atrair boa sorte, que arruinasse os concorrentes e você ficasse rico. Quantas pessoas acreditam nisso? Você deveria ir algum dia a um lugar onde vivem os nativos, piscou Bill. Nativos americanos, quero dizer.
Lá, a propósito, os jovens não assistem a todos aqueles filmes de Hollywood sobre lobisomens bonzinhos e nem mesmo os mencionam em voz alta. Dizem que as criaturas são capazes de escutar as conversas sobre elas. Certo, existem algumas ervas, e se você as tiver com você, é como se você as ouvisse parar. Você as tem com você? Perguntou Harvey de forma totalmente precipitada e ele imediatamente ficou com raiva de si mesmo. Que bobagem, ele não acredita em tudo isso. Não quero que eu e Belry tenhamos nossas cabeças arrancadas um dia, Bill sacudiu o dedo para ele. Como você chama as ervas? Você acende um monte delas no fogo e sai andando por aí. Não, não. Harvey acenou com as mãos no ar. O que você está fazendo? Eu não acredito nesse tipo de coisa. Disse Bill, bebendo seu café, significativamente com um toque de é por isso que eu acreditei em você. Então ele continuou, o velho sugeriu que as pessoas que jogaram Mallory na floresta eram o tipo de feiticeiros que teriam feito coisas muito piores. Eles teriam feito muito pior, mas algo os assustou e eles concluíram o ritual prematuramente. O que poderia ter assustado esses bastardos? Harvey sorriu. Talvez o que eles estavam pedindo tenha chegado e eles tenham se acovardado. Vai ser difícil para o xerife. Temos muitas pessoas chegando por 1 ou 2 dias e depois estaremos em nosso caminho. Como saberemos quais são elas? Não é possível interrogar todos eles. Há muita burocracia com os estados vizinhos. Além disso, há muitas estradas, talvez eles tenham ido direto para a floresta e não tenham chegado à cidade. Espere um minuto, Harvey percebeu de repente. Como é que eles não o encontraram? Mallory. Ela estava lá. Ela estava com eles, então ele deveria ser capaz de descrevê-lo em pouco tempo. Mas ela não pode estar encobrindo eles, afinal. Ela compartilhou seus pensamentos em confusão, ou... Você acha que ela também queria conseguir alguma coisa? Bem, ela é assim. Você mesmo disse isso. Talvez ela tenha pensado que iria pedir, mas eles decidiram sacrificá-la? Infelizmente, é improvável que a própria Mallory conte alguma coisa, suspirou Bill, ela é completamente louca. Ela está tomando tranquilizantes agora, e está sempre tagarelando sobre metamorfos. Tenho certeza de que conheço alguém que trabalha na clínica. De qualquer forma, mesmo que ela pare de andar pelas esquinas, talvez não se lembre de quem a atacou. Quero dizer, ela estava girando a cauda em uma boate. Então, ela estava procurando por uma aventura, em suma. Então, ela tem algum tipo de amnésia seletiva? Harvey esclareceu. Dizem que é devido ao transtorno de estresse pós-traumático, disse Bill em tom de pregação, acontece. Além disso, talvez ela tenha sido drogada com alguma coisa? Ou talvez o sistema nervoso dessa pessoa tenha se mostrado tão frágil. Quem sabe o que fizeram com ela? Não acho que seja nada disso, Harvey tossiu sem jeito. Não pense, sorriu Bill, às vezes não há ferimentos, e nada disso foi feito a ele, mas ele passou por algo assim, talvez tenha visto algo assim, e é isso. Adeus, mente sã. Em suma, é um caso complicado. Harvey balançou a cabeça. A clínica para doentes mentais ficava em uma cidade vizinha. Mas se ela melhorar, eles a deixarão ir, é claro, pelos 4 lados. Bill disse, talvez agora Mallory se torne um vagabundo. Bem, ou ela voltará para seus amigos em Nova York, se ela estiver lá, é claro. O tempo passou voando e já passava do meio-dia. Depois de pagar a conta, Harvey deixou a cafeteria. Nada o lembrava da tempestade de ontem, o céu estava limpo, puro, as nuvens flutuavam nele como pedaços de algodão doce. Longe, muito longe, fora do domínio da floresta de Harvey, os picos brancos das montanhas. A rua em que ficava a cafeteria atravessava o vilarejo e, se você olhasse em qualquer direção, veria muitas casas e prédios, a maioria de tijolo ou pedra, contra os quais bordos e outros arbustos brilhavam nas cores do outono. Harvey nunca havia pensado nessas coisas, mas agora isso lhe ocorreu de repente, e o que ele faria quando chegasse a hora de se aposentar? Será que ele não poderia ficar na floresta sem fazer nada?
Quero dizer, em teoria, é possível comprar uma casa em algum lugar fora das reservas, é claro, mas... Mesmo Harvey, às vezes, quando havia um clima ligeiramente melancólico apropriado, admitia ser aconchegante viver em uma cidade pequena, onde todos o conhecem, e você conhece todos os outros também. Ele desabotoou o paletó, o sol estava forte e foi para a rua. Harvey! Uma bela voz de mulher o chamou e ele se virou. Do outro lado da rua, Sabrina, uma amiga, estava acenando para ele. E depois de cumprimentá-lo, ela atravessou a rua alegremente, indo em sua direção. Harvey suspirou, não que ele não estivesse feliz em vê-la, mas... Sabrina tinha 43 anos, era viúva, e há apenas 2 anos havia mandado os filhos para a faculdade no Texas, os meninos tinham ido embora, queriam ser engenheiros. Sabrina tinha uma aparência muito boa para sua idade, um luxuriante arbusto de cachos castanhos, tufos de cabelos grisalhos dos quais ela não se envergonhava, ela não iria pintá-los. Uma figura de ampulheta e um sorriso hollywoodiano. Sabrina estava vestida como sempre, mas de alguma forma parecia feminina, com jeans azul escuro e uma camisa xadrez, sob a qual usava uma camiseta. Mais as botas de cowboy. O marido de Sabrina, a propósito, era um verdadeiro cowboy, mas, por causa de sua amada, jogou tudo fora e se mudou para cá, onde trabalhou como madeireiro de segunda carreira. Harvey às vezes se encontrava com Sabrina de forma amigável, jogando boliche, por exemplo, e às vezes ajudava na casa com reparos. Às vezes, ele achava que ela estava flertando abertamente. Mas, de alguma forma, ele não respondia a isso. Em geral, a vida pessoal de Harvey durante todos esses anos estava em um estado tal que era como chorar. Parecia que alguma força de outro mundo no universo enviou a ele, em sua juventude, mulheres exclusivamente inadequadas, uma apenas para passear, a outra era uma caçadora para seus ganhos simples, a outra era apenas um personagem nojento. Em geral, os romances eram breves, uma despedida dolorosa e, em algum momento, Harvey decidiu fazê-lo. Nem todas as pessoas são feitas para a família e o casamento, provavelmente, isso é tudo. Mas, no momento, ele não queria parecer indelicado e, por isso, a conversa começou. Harvey se maravilhou mais uma vez com a rapidez com que os boatos se espalham em cidades pequenas, crescendo, além disso, com detalhes absolutamente fantásticos. Sabrina lhe perguntou como ele havia lutado com um urso. Harvey respondeu que os ursos pardos viviam nas profundezas da floresta e que nada disso havia acontecido. Entendo, respondeu Sabrina, e Harvey pareceu desapontado por não ter nada tão másculo para se gabar. Ele estava completamente envergonhado. Então Sabrina perguntou: "O que tal um encontro no karaokê na sexta-feira?" Harvey respondeu que não havia como ele voltar para a floresta até lá e que, nesse meio tempo, ele tinha que se encontrar com um parente distante. "Você tem que trazê-lo. Vou fazer uma torta de cereja." Ela quase arregalou os olhos ao perceber que agora teria de levar Archie para a pousada, onde Sabrina os torturaria com histórias sobre a história arquitetônica da cidade, sua história em geral. E ela os presentearia com um bolo, é claro, e ela fazia bolos como ninguém. Às vezes, Harvey achava que poderia se apaixonar por essa habilidade. Finalmente, ela disse que eles certamente iriam visitá-la. Sabrina sorriu deslumbrante como sempre, chamou-o de querido e foi embora. Harvey a dispensou com um olhar pensativo. Ainda assim, que mulher linda ela era! Era uma pena que ele não tivesse sido feito para relacionamentos. Lembrando-se de que havia algo no chalé na floresta que precisava ser consertado, Harvey procurou na loja de ferragens. Um pregador novo, um velho quebrado, tinta e algumas outras coisas. "Desculpe-me." Um estranho esbarrou nele, ombro a ombro, no corredor entre as prateleiras. Harvey não o culpou, porque o corredor era muito estreito, então ele simplesmente disse que não havia problema. E olhou para o estranho. Não era nada, apenas o hábito de quase todas as pessoas de cidades pequenas de olhar para estranhos por curiosidade. Esse estranho, Harvey poderia jurar, era de uma cidade grande, e era bem de vida, com sapatos de couro nos pés, um relógio na mão, um relógio brilhante, o tipo de homem que dizem ser bem arrumado, bem arrumado. E,
embora estivesse vestido com jeans, mas a jaqueta sobre o corte e a maneira como seu proprietário a usava denunciavam que esse homem estava acostumado a um estilo mais empresarial. Por que e como ele percebeu tudo isso? Harvey não pensou. Seus poderes habituais de observação funcionaram, só isso. E então cada um seguiu seu próprio caminho. O estranho, a propósito, estava carregando um carrinho cheio de cordas, amarras de plástico, machados. Mas Harvey imediatamente tirou isso da cabeça, pois estava mais interessado na composição da espuma isolante das janelas da casa da floresta, que acumulava rachaduras. Mas ele deu de cara com o estranho na caixa. Ele havia acabado de registrar suas compras, pagas em dinheiro. Ao seu lado, havia duas moças, estudantes do ensino médio. Elas estavam rindo, o estranho de terno tinha acabado de dizer algo engraçado, e então ele se despediu e cada garota tinha um cartão de visita na mão. As moças, ainda rindo de algo próprio, furaram um pneu sobressalente, sim, e essas coisas eram vendidas aqui e iam embora. Harvey pagou o seu. Você o conhece? Tim perguntou ao vendedor e ao caixa. Não, respondeu Harvey, por quê? Só por curiosidade, ele é novo na cidade. Respondeu Harvey, colocando tudo em uma sacola e dizendo a si mesmo para não se sentir tentado por um pacote de batatas fritas da barraca de lanches. É que esse cara veio falar com o nosso xerife, disse Tim, e ele é, você sabe, quieto. Parente? Harvey adivinhou. Não, Tim balançou a cabeça, algum tipo de consultor financeiro. Por que está me perguntando se sabe quem ele é? Eu não sei muito. Eu não sabia que Jacob era milionário, brincou Harvey. Dizem que ele e sua esposa acabaram de decidir investir suas economias da aposentadoria de forma lucrativa. Lucy quer se mudar para a Flórida algum dia, ela diz que está cansada do nosso frio e quer um verão eterno. Pode fazer frio na Flórida também, acredite em mim, objetou Harvey, ok, tchauzinho. O sol ainda estava brilhando lá fora, o clima estava maravilhoso. Exceto que o humor de Harvey estava começando a ficar ruim por algum motivo. Como se algo ruim fosse acontecer. Decidindo que devia ser a falta de sono que estava fazendo seu sistema nervoso tremer, ele caminhou resolutamente pela rua e decidiu voltar para sua casa, ou seja, para a floresta e, de lá, ligar para Archie, para esclarecer quando ele chegaria ponto e somente quando estava em seu ambiente nativo. Harvey relaxou completamente, os pássaros cantavam, a vegetação rasteira fazia barulho. Ele estava livre, aquele era o seu mundo. Ao entrar em sua cabine, Harvey descarregou suas malas e começou a preparar, para começar, a refeição da noite. Durante esse tempo, ele pensou novamente que a companhia de Sabrina, por causa do bolo, poderia e deveria ser tolerada. O principal era não se comportar como uma criança boba na presença dela. Afinal de contas, eles não poderiam ter um futuro de qualquer maneira. Descobriu-se que Archie poderia chegar depois de amanhã e Harvey lhe disse que ele encontraria o rapaz com quem teria de pegar carona até a cidade. É melhor não, Harvey o advertiu e, em poucas palavras, ele explicou que, em geral, os lugares aqui são seguros, até mesmo o roubo é quase nulo, mas o que aconteceu no bosque? Eu sou cuidadoso, disse Archie, o que pode acontecer comigo? Eu fiz karatê. Sim, disse Harvey, ele percebeu que o testa larga não pode mudar de ideia, ele não é seu pai. E, em geral, Harvey não tinha ideia de como o karatê da moda, teoricamente, pode ajudar contra, digamos, um psicopata com um taco de beisebol ou um cara que costumava lutar nas ruas sem regras desde que era criança. Mas, nesse caso, só podemos esperar que seu comportamento de caçador de galinhas não se torne algo que você possa dizer mais tarde, eu te avisei. No dia marcado, Harvey esperou por Archie na estação de ônibus. Eu o procurei. Lá estava ele. Eles se abraçaram, deram tapinhas nas costas um do outro e, apesar de ser a primeira vez que se viam pessoalmente, e não por meio de uma sala de bate-papo com webcam, Harvey gostou desse cara imediatamente. Ele estava prestes a se oferecer para deixar as coisas dele no apartamento e lhe dar um pequeno tour pela cidade, mas então o carro de Sabrina freou em alta velocidade perto deles. Ela sorriu e perguntou: quem é esse homem bonito?
Archie se apresentou de forma modesta e obviamente envergonhada, e Harvey sorriu. Sabrina conseguia flertar tão bem que até mesmo rapazes com idade para serem seus filhos ficavam com o coração disparado. Bem, ele tinha quase a idade dela e estava definitivamente em uma corrida. E, de repente, Sabrina deixou escapar que estava indo para a cidade vizinha, para a clínica, porque Mallory decidiu dar alta a ela, decidindo que seu delírio havia passado e que ela não era um perigo para si mesma ou para os outros. E o que você tem a ver com isso? Harvey não entendeu, pois Sabrina Mallory não era parente dele, mas os pais da garota haviam alugado metade de uma casa para Sabrina passar as férias de verão. Descobriu-se que Sabrina era uma alma bondosa que não queria que a garota acabasse literalmente na rua. Quero dizer, em teoria, Mallory tinha algum dinheiro, ela poderia alugar um quarto e depois sair. Mas Sabrina categoricamente não queria deixar a pobre garota sozinha em tal estado. Harvey franziu a testa. Era nobre, é claro, mas era impensado. Só que Sabrina, assim como Archie, não gostava de discussões. Quer se juntar a mim? Perguntou Sabrina. Harvey abriu a boca para recusar, mas foi empurrado por Archie, cujos olhos estavam ardendo com a história. Vamos juntos, hein? Vamos apoiar a garota, ela precisa de amigos agora mais do que nunca. Disse Archie. Harvey suspirou. Bem, o que ele poderia fazer nessa situação? Ele só podia dizer adeus aos planos tranquilos para hoje. Eles colocaram a bagagem de Archie no carro e a pequena companhia partiu para a estrada. Na estrada, é claro, Archie e Sabrina não se calaram, conversaram, contaram coisas um para o outro. Harvey até ficou com inveja da maneira como eles estavam se dando bem. Ele deveria ter a mesma facilidade de comunicação, mas, assim que se aproximava de Sabrina, sentia-se um completo idiota. O prédio da clínica, visto de fora, não parecia um manicômio, no sentido que Harvey imaginava sombriamente, mas mais como um pequeno hotel-pensão. Mallory trouxe uma moça com um uniforme de funcionária e disse a ela com um sorriso que estavam felizes por a jovem senhorita Mallory havia tirado a maquiagem preta e agora usava apenas jeans e um moletom cinza enorme com gatinhos cor-de-rosa engraçados. Mallory parecia uma garota normal agora, e isso fez com que Harvey sentisse ainda mais pena dela. Quem sabe o quão rápido ela seria capaz de voltar à vida normal, afinal. Embora a juventude, em teoria, devesse ter ajudado? Mallory ficou surpresa com o fato de Harvey também ter vindo buscá-la e, por alguns minutos, houve um silêncio constrangedor entre eles, cada um, a julgar pelas suposições de Harvey, lembrando-se daquela noite. O clima foi aliviado por Archie, que contou uma piada idiota e depois falou sobre como era bom viver no mundo. E, no caminho de volta, todos se sentiram muito mais livres. Naturalmente, não houve chance de recusar o lanche de Sabrina, onde havia um bolo doce tão carinhosamente lembrado por Harvey. Dessa vez, com cerejas e canela. Eles conversaram sobre tudo novamente e até jogaram Monopólio, que Archie ganhou. Você será um milionário, brincou Harvey. Talvez, sorriu o garoto, mas tenho grandes planos para minha vida. Acho que meu sucesso está garantido. É perigoso falar assim, disse Harvey, a vida é mais complicada do que parece, e as coisas nem sempre funcionam da maneira que você quer. Vamos lá! Gritou o parente, o principal é saber onde procurar e não ter medo de pagar o preço por seus objetivos. Mallory deu de ombros e puxou o capuz do moletom sobre a cabeça por algum motivo, depois olhou para a janela descoberta, onde a lua cheia brilhava. Harvey não sabia por quê, mas não gostou do novo rumo da conversa e foi rápido em mudá-la. Sabrina anunciou que o xerife estava dando uma festa na sexta-feira, para a qual muitas pessoas já estavam convidadas, inclusive ela e Harvey. Por que eu? Exclamou ele em desespero, e foi alvo de risadas. Harvey simplesmente não suportava todas essas festas, onde ou é muito barulhento e você fica perdido, sem saber a qual companhia se juntar, ou então elas são primárias e sem graça e você se sente como um texugo que saiu da floresta e agora está em um ambiente diferente. Eu não vou, disse ele com firmeza. Que pena, suspirou Sabrina e lhe deu um meio sorriso e um olhar que me revirou o estômago. Então direi a Sam que ele pode ser meu par para esta noite.
Sam era um cara proeminente da região, recém-divorciado, que dirigia uma clínica veterinária. Por favor. O guarda florestal praticamente exclamou, pois percebeu que jamais cometeria o erro de ir com Sabrina no braço a uma festa. Seria demais. Finalmente, deixando as moças descansando, Harvey levou Archie de volta para o apartamento e se acomodou para dormir lá. De manhã, Harvey pegaria seu carro na garagem, dirigiria até a floresta e passaria 2 dias maravilhosos, tranquilos e pacíficos lá. Um dia. Só ele e a floresta. O que mais um homem precisa para ser feliz? E então? Então ele concordou em ir à festa de Jacob. A festa não foi tão ruim quanto Harvey esperava. Apenas uma casa cheia de convidados, bandejas de aperitivos e bebidas em várias mesas. Havia muitos conhecidos, e Harvey pensou que estaria trocando gentilezas de vizinhança por um ano. Como é estranho estar em uma sociedade lotada, quando se está acostumado com a floresta nativa. Noemi, a esposa de Jacó, disse sua piada tradicional: "Venha, vou apresentá-lo ao nosso convidado especial." Harvey quis recusar, dizendo que estava bem e que já tinha visto Jacob, mas Noemi o pegou debaixo do braço e o arrastou inevitavelmente como um tufão arrastando um pássaro. Então ela choriou, e Harvey percebeu, com uma espécie de surpresa desagradável, que estava sendo apresentado ao mesmo homem corpulento da loja. Mas agora o homem estava usando terno e gravata e, no bolso do paletó, ele podia ver o canto de um lenço de seda dobrado com uma foto de pepinos turcos. O cara deu um sorriso largo, de certa forma predatório, e disse que ele e Harvey praticamente se conheciam. Ele estava brincando, é claro, porque eles não se conheciam. Descobriu-se que esse homem chamado Frederick Raine era o tão esperado consultor financeiro. Ele também era professor universitário em uma cidade vizinha. E um empresário bem-sucedido. Em suma, o pacote completo, ele o invejava. Mas apenas Harvey se aproximava dele, mas uma sensação estranha era desconfortável, ele queria se afastar, parar de segui-lo com esses olhos castanhos astutos com flechas de vermelho dourado. Os jovens são o futuro, não são? Naomi disse que Frederick não apenas leciona em sua universidade de origem, mas também atua como uma espécie de mentor da fraternidade estudantil. Harvey soltou uma risada, olhando para seu copo de ponche suave, quando soube que alguns dos jovens locais já haviam absorvido o carisma de Frederick. Harvey tinha sido um homem pacífico durante toda a sua vida, mas aqui ele só queria dar um soco nele, tirar aquele sorriso mascarado do seu rosto. Harvey deu de ombros, balançou a cabeça como se estivesse se livrando de uma estranha obsessão. O que ele estava realmente fazendo? Apenas um homem que não era legal, isso geralmente acontece, nada de especial. Para se distrair, ele decidiu dar uma volta e encontrar seu jovem Archie. Ele se encontrou na mesa de lanches, onde ele estava comendo alegremente tortinhas com patê. "Como está indo?" perguntou Harvey. "Está tudo bem", assentiu Archie, mastigando vigorosamente, "mas estou pensando." "Sobre o quê?" "Em como dar continuidade à minha vida." "O que você decidiu?" "Ainda não decidi." "Não está pensando em ir para casa?" "Lá estão sua mãe e seu pai." "E aqui?" "Você não tem ninguém", disse Harvey. "Você foi embora e nunca mais voltou", sorriu Archie. "Eu sou diferente", disse Harvey, com calma e seriedade, "e vou deixar você. Divirta-se." "Onde está Mallory?" "Não faço ideia." Archie agora estava interessado em geleia de frutas e tinha uma tigela cheia de doces coloridos. As discretas melodias de jazz e as vozes dispersas dos convidados foram subitamente interrompidas por um grito agudo. Mallory congelou no meio da sala, a garota levou as palmas das mãos ao rosto e gritou, olhando para a janela à sua frente, onde Frederick Raine estava parado com uma expressão de surpresa no rosto. "Um lobo! Um lobo!" gritou Mallory. "Minha filha." Sabrina, que estava cheia de ansiedade sincera e fervorosa, correu até ela. "E do que você está falando?" "Que lobo?" Ora, murmurou Mallory, gaguejando e ofegante. Alguns dos convidados estavam encostados na janela,
olhando para fora, viu que lá fora. Naomi havia dito que eles nem sequer tinham um cachorro e, embora a propriedade não fosse cercada, era improvável que houvesse algum. De fato, com um sorriso amigável, mas sarcástico, Frederick se voltou para Harvey e confirme para mim que não há lobos nessa área. Você é um guarda florestal, não é? E tenho certeza de que está ciente de tudo o que acontece e, por assim dizer, em seu domínio. Não há lobos, disse Harvey. Ele sentiu muita pena de Mallory, que agora estava tremendo e olhando em volta com olhos redondos e enlouquecidos. Lobo, e sussurrou ela, e então, cobrindo o rosto com as mãos, soluçou. Soluços longos e desesperados, que perdiam toda a esperança de compreensão das pessoas ao seu redor. Pobrezinha, disse um dos convidados. Eles vão prendê-la novamente? Perguntou Archie. De jeito nenhum, disse Sabrina. A pobrezinha está em apuros, deve ter sido um cãozinho que entrou lá. Vamos fazer o seguinte, deixe-me levá-la para casa, está bem? Você precisa dormir um pouco. Você me acompanha até em casa? Perguntou Harvey ao seu parente. Ele estava prestes a ir embora, mas não queria deixar Archie aqui. Não, eu vou ficar, respondeu ele. Frederick prometeu me contar algo interessante. Você deveria dar menos atenção a ele, disse Harvey. Por que eu deveria? É que eu não gosto dele. Oh, sem ofensa, ele sorriu e lançou um olhar de admiração para Frederick, que ainda estava parado na janela com um copo na mão. Mas você enlouqueceu, seu lenhador. Desculpe-me, mas vou ficar. Talvez esta noite, em particular, eu tenha a chance de conhecer alguém útil e dar uma guinada na minha vida. O que Harvey poderia fazer? Apenas se despedir de seus anfitriões, desejar a eles e a seus convidados uma noite agradável e ir embora. Felizmente, já era possível voltar para seu carro e o caminho parecia bastante rápido. Quando ele chegou, já estava anoitecendo. A lua espreitava por entre as nuvens e depois se escondia atrás delas. Harvey abriu o portão da portaria e estava prestes a entrar, quando de repente algo chamou sua atenção. Ele passou a palma da mão no batente, esfregou os dedos e lá estava a madeira descascada. Tiras finas e longas. Como se uma fera enorme tivesse afiado suas garras ali. E quando ele fechou a porta ao sair, não tinha sido assim, Harvey tinha certeza de que teria notado. Ele se virou abruptamente, só porque estava com vontade. A floresta estava silenciosa. Majestosa, escura, surda às ansiedades da civilização humana. Era um mundo diferente aqui. E, embora Harvey fosse seu fiel guardião há um ano, foi agora que ele de repente sentiu toda a extensão de sua solidão por tantos quilômetros sem uma alma, e se sentiu vulnerável. Apressadamente, ele correu para dentro da cabine e fechou a porta. Ele suspirou e apressadamente acendeu uma fogueira no fogão, deixou a chama brilhar, deixou afastar a escuridão hostil e os pensamentos desnecessários. Os dias seguintes transcorreram em relativa paz. Harvey fez seu trabalho florestal e não foi à cidade. Em primeiro lugar, ele concordou em se encontrar com Archie e prometeu mostrar a seu parente os pontos turísticos locais. Em segundo lugar, ele decidiu passar na casa de Sabrina e perguntar sobre a saúde de Mallory. Harvey não tinha dúvidas de que a garota deveria começar a se consultar com um psiquiatra. Archie, que eles encontraram na cafeteria favorita dos veteranos da cidade, estava excepcionalmente animado e cheio de novidades. Acontece que Frederick Rain já o havia levado a uma cidade vizinha, onde o apresentou a estudantes talentosos daquela república fechada e lhe disse que havia vários programas exclusivos de crescimento pessoal, incluindo também treinamentos para pessoas que querem cuidar de seu futuro sucesso. E tudo isso, é claro, não de graça? Harvey sorriu e esfregou os dedos, insinuando que o jovem e verde parente agora só serviria para arrancar dinheiro dele. E de forma alguma, Archie se sentiu ofendido pelo fato de seu mentor, Frederick, falar de forma tão desrespeitosa: as contribuições são voluntárias, ninguém é obrigado. Nós escolhemos nosso próprio caminho. Ele diz que pode ajudar a construir uma carreira e nos apresentar as pessoas certas com conexões.
Por que você não vai para casa? Você recebeu sua educação aqui. Sua mãe me disse que seu tio tem um negócio lá e o convidou para se juntar a ele. Comparação. Archie curvou os lábios, uma pequena empresa que vende embalagens plásticas e... Estamos falando de muito dinheiro. Você pode criar um futuro para si mesmo que... Chega disso, eu acho. Harvey bateu com a palma da mão na mesa. Por alguma razão, ele estava cansado de falar sobre tudo isso, e as menções obsequiosas de Frederick eram como um osso em sua garganta. A conversa tomou outro rumo. Descobriu-se que Sabrina havia se dado ao trabalho de encontrar uma boa clínica de reabilitação para Mallory em um estado vizinho, e a garota poderia ser aceita lá mesmo com seguro. Após o incidente na festa, ficou claro que Mallory estava piorando, ela tinha medo de dormir sem luz e repetia que ele viria buscá-la. E não havia esperança de que sua memória voltasse a ela naquele estado. Você deveria ir se despedir dela, disse Harvey. Por que eu deveria? Archie franziu a testa. Não, eu entendo, ela é uma garota bonita, uma garota jovem, e eu sinto pena dela. Mas... Não, ela não faz meu tipo. Não estou falando de romance de forma alguma, Harvey balançou a cabeça em tom de reprovação. Estou falando de ajudar humanamente. Altruísmo e compaixão? Archie sorriu. Nunca é tarde demais para adicioná-los, você sabe. Bem, no que me diz respeito, disse o garoto. Portanto, nem sempre é útil ou mesmo necessário no mundo moderno. Frederick diz que todos nós, quero dizer, as pessoas, somos como animais e você só precisa decidir quem você é por natureza. Bem, vou com eles então, posso tirar alguns dias de férias às minhas próprias custas, disse Harvey pensativo. É porque você quer ser um cavalheiro com a Sabrina. Archie balançou as sobrancelhas significativamente. O quê? Harvey suou em um piscar de olhos, não foi nada disso. Ah, vamos lá. Estou vendo como você olha para ela. Somos apenas velhos conhecidos. Tanto melhor. Menos chances de você se divorciar. Cale a boca. Há todos os sinais. Você se apaixonou em sua velhice. Bem, eu tenho que ir. Depois de jogar algumas notas sobre a mesa em troca de sua parte do pedido, Archie se levantou e sorriu amplamente. Parecia que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O principal é não ficar de cabeça para baixo e não cair dolorosamente. Adeus, seu velho pessimista, riu o parente, e quase soltou um suspiro ao sair da cafeteria. Harvey terminou seu café, deprimido e pensativo. Sim, ele decidiu, com certeza iria. Talvez uma viagem tranquila e uma mudança de cenário fossem exatamente o que ele precisava no momento. Sabrina gostou da ideia de se juntar a ele e, no dia marcado, todos entraram no carro. Fiz uma lista de reprodução, Sabrina sorriu, para o bom humor e para minimizar o estresse, é uma música incomum baseada em antigas melodias celtas. Harvey revirou os olhos porque, bem, que diabos é essa bobagem? Mas então ele acenou com a mão, se as mulheres querem coisas tão extravagantes em uma viagem, que bom para elas. A estrada não era muito longa. Fazia muito tempo que Harvey não ia tão longe e, no começo, ele até sentiu uma certa tensão quando a cidade que tinha sido sua cidade natal desapareceu. Mas então ele se distraiu com a paisagem dos arredores. Fizemos um lanche nas lanchonetes de beira de estrada e descobrimos que Sabrina havia se preparado muito bem em relação a todas elas, ela havia estudado as avaliações, então era possível não ter medo de problemas estomacais e ela certamente poderia pedir a mais deliciosa. 2 motéis de beira de estrada também haviam sido escolhidos com antecedência para a noite, desde aqueles que alugavam quartos minúsculos até um quarto com banheiro para Archie. A primeira noite foi tranquila, calma e até mesmo divertida, eles assistiram a algum programa noturno, competindo com seus concorrentes nas respostas corretas e comeram pizza, depois se separaram para que as mulheres tivessem um quarto separado e Harvey tivesse o seu próprio. Ao cair da noite do segundo dia, Sabrina estava bocejando muito. Deixe-me dirigir, disse Harvey, você não dormiu bem. Não é nada, disse ela, foi só um sonho ruim.
Sim, o que foi? Harvey olhou para a garota Mallory, meio sentada, meio deitada no banco de trás e dormindo, coberta com um xadrez macio e fofo, presente de Sabrina. Bobagem, Sabrina riu, mas sua risada soou falsa, que os shifters estão nos observando. Observando cada movimento nosso. E eles querem atacar. Vi um lobo com olhos ardendo em fogo infernal. Era o líder deles. Sim, disse Harvey. De repente, ele achou terrivelmente acolhedora a ideia de que só restava um trecho, por essa mesma estrada, estreita e velha e quase abandonada, que eles tinham decidido pegar um atalho, que só restava um trecho e haveria um motel. Onde passariam a noite e amanhã, às 6 horas da tarde, estariam em seu destino. Harvey estava tão sonhador com o descanso que quase adormeceu e, por isso, deu um pulo, assustado, batendo a cabeça quando Sabrina pisou no freio. O que foi? O que aconteceu? Ele perguntou, olhando em volta. E então ele viu. À frente, bloqueando a estrada, havia 2 utilitários esportivos. Um deles era mais potente, com faróis extras montados nele. E, pela forma como estavam posicionados, não pareciam ser o resultado de um acidente, e estava claro que tinham sido colocados ali de propósito. Havia 6 pessoas paradas perto dos carros. 7, para ser exato. Apenas uma delas se destacava em particular. Os faróis do carro de Sabrina recortaram as figuras das pessoas, como ilustrações grotescas de alguma pintura terrível. E então uma dessas pessoas se separou das outras e se aproximou. Ele se abaixou e bateu na janela do motorista, sorriu e fez um gesto para abri-la. Era Frederick Raine. Por que você está aí parado? Exclamou Harvey. Pise no acelerador. Dê a volta. Vamos. O que está acontecendo? Sabrina parecia confusa. Ela olhou de Harvey para o homem do lado de fora da janela. Ela estava claramente confusa. Ela estava dirigindo tranquilamente pela estrada e, de repente, na próxima curva, foi necessário reduzir a velocidade e os bloqueadores de estrada apareceram do nada. Harvey não sabia dizer o que estava acontecendo nessa situação, mas só sabia que o tempo para fugir, para escapar, estava se esgotando, como grãos de areia em uma ampulheta quebrada, estava ficando cada vez menor. Pare! Não havia mais nada. Harvey pensou que Sabrina havia se comportado como uma completa tola e uma personagem de filme de terror, ignorando o perigo óbvio, pensando que havia algo estranho, mas não. Mortal. E então tudo aconteceu muito rapidamente. A mão de Frederick entrou pela janela aberta, agarrou Sabrina pelos cabelos e bateu sua cabeça contra o vidro, depois abriu a porta do carro por dentro. Do banco de trás veio o barulho e o tilintar do vidro, acordando Mallory, que estava histérica, e um dos homens de Frederick quebrou a janela com a coronha de uma pistola. Harvey. Ele sabia o que fazer nessa situação, em teoria, é claro, lutar. Mas, primeiro, o cinto de segurança ficou preso, o que, obviamente, era ruim para a manobrabilidade, e depois eles chegaram a ele. Harvey sabia que, em princípio, ele era um homem forte, não um fraco, mas... o que ele poderia fazer contra 3 adversários ao mesmo tempo? Ele foi atingido na cabeça com a mesma coronhada, e agora seus olhos dançavam com faíscas vermelhas, ecoando na parte de trás de sua cabeça. Perfeito. Tudo está indo exatamente como planejado, Frederick disse a seus prisioneiros em um tom como se fossem reuniões de negócios em sua agenda. O que? O que você quer, Frederick? O que você está? Sabrina olhou em volta assustada, claramente incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Harvey estava afundando baixinho. Ele estava no limite frágil de tentar descobrir o que estava acontecendo aqui, se deveria correr para a luta, esperando obter alguma sorte aleatória, ou ir juntar-se a Mallory, que estava histérica. Quase silenciosamente, porém, porque a garota estava amordaçada. Veja bem. Às vezes, todas as pessoas, e especialmente aquelas que não pretendem levar uma existência miserável e medíocre, precisam superar, passar por um certo estágio, que, digamos, Frederick falou em um tom de pregação, e parecia que ele não estava apenas explicando aos seus cativos a essência do que estava acontecendo,
mas mostrando a si mesmo que o levaria a um novo caminho. Eu e meus alunos estamos nisso. E você? Você foi escolhido para se juntar a nós. De certa forma. Você está louco? Perguntou Harvey, porque não havia outra maneira de formular a pergunta. Amanhã, disse Frederick, os rastros do seu carro se encontrarão nesta estrada. Depois, elas se encontrarão no pântano. E então? Seus restos mortais provavelmente serão encontrados um dia. Não, por favor. O que está dizendo? Não é. O que você quer? O que você quer? Olhe, você tem que nos deixar ir. Não pode se safar com isso. Kalena, Frederick gritou para seus homens. Um momento depois, Sabrina foi silenciada, sua boca também foi amordaçada. Harvey avaliou os homens à sua frente, todos jovens, com não mais de 25 anos. E por alguma razão, todos usavam camisetas com os mesmos símbolos. E então um palpite passou por seu cérebro: uma fraternidade. Frederick, o que? Não concordamos com isso. Um dos rapazes saiu, e Harvey foi espirrado com água gelada. Era Archie. Eu não me inscrevi para isso. Você disse isso. O cara acenou com as mãos. Seus olhos se moviam para frente e para trás. Eu disse que se você está tão ansioso, pode se juntar a nós. E hoje, na noite de nossa reunião, demonstre sua dedicação à nossa causa comum. Qual é o seu problema, rapaz? Você foi o mais impetuoso na reunião da fraternidade. Você estava tão apaixonado ao ouvir as façanhas do passado. Eu pensei. O que são essas? Lendas, e sussurrou Archie, você deve deixá-las ir. Ah, esse é o espírito. Frederick acenou com a mão e um dos meninos, o mais alto e careca, se aproximou e deu um chute no estômago de Archie. Ele gemeu e ofegou e caiu de joelhos na frente de Frederick. Por que o pegamos? Exclamou um dos garotos, ele é um perdedor. Frederick, aproximando-se do homem que havia falado, deu-lhe um breve tapa no rosto, parecido com um chicote, e depois estendeu a mão, e o garoto a pegou e pressionou os lábios nos dedos anelados. Isso deixou marcas escarlates em seu rosto. Ele é o irmão de nosso clã. E seja lá o que for, ele é um de nós. Mostre-lhe respeito. Perdoe-me, mestre. Você está perdoado, disse Frederick. Ele voltou sua atenção para seus prisioneiros. Colocando as mãos nos bolsos de sua estranha túnica preta, ele sorriu de forma ampla e acolhedora, até mesmo para eles, como se estivesse pronto para lhes contar um segredo que valia milhões. E então ele falou. Acontece que os rapazes que vieram com Frederick eram universitários. Sangue jovem, como ele disse. Geralmente não se esperava que Archie fosse aceito tão rapidamente nas fileiras gerais, muito menos que fosse iniciado em algumas das nuances dessa irmandade secreta, mas o garoto parecia ser um Frederick promissor. E, além disso, o fato de ele ser um parente distante de Harvey, ele viu um sinal. Frederick disse que sim, o que aconteceu com Mallory na floresta foi obra deles. Eles realizaram o ritual, mas e aqueles que percorrem os caminhos das sombras entre os mundos não ficaram satisfeitos com o sacrifício. Isso raramente acontecia. De qualquer forma, o ritual teve que ser concluído às pressas. Eles achavam que Mallory não sobreviveria, mas então Harvey apareceu, salvou-a e Frederick viu nisso um sinal especial de que eles, que enviam misericórdia a seus servos fiéis, estavam dispostos a aceitar o sacrifício novamente. Eles ainda precisavam de uma mulher tão nova e ingênua, perdida entre os muitos caminhos da vida, e por isso Frederick estava escolhendo o momento certo para levá-la embora. E então ele recebeu um sinal e entendeu que dessa vez o sacrifício teria que ser mais abundante, muito mais do que antes. Mas a recompensa seria tal que todos os membros da Irmandade receberiam algo com que nunca haviam sonhado. Mas isso não faz sentido. O Senhor, você sabe. Exclamou Harvey, um lunático que reuniu um bando de idiotas ao seu redor. Você acha que estes são todos os meus homens?
Frederick abriu bem os braços e olhou triunfante ao redor de seus capangas. Não, seu idiota. Na verdade, é apenas uma pequena fração. E aqueles que, graças a mim e ao conhecimento antigo que herdei de meus ancestrais, ascenderam à riqueza, à fama e à prosperidade muito mais. Você não tem ideia das pessoas sérias que estão por trás de mim. Frederick se inclinou bem baixo. Harvey podia sentir seu hálito fresco e, ao mesmo tempo, algo anormalmente doce em seu rosto. E era tão nojento. Você não tem ideia, terminou Frederick em um sussurro confidencial, do tipo de homem que está acima de mim. E que estão dispostos a limpar a sujeira que, infelizmente, às vezes permanece. E que fecham a boca daqueles que buscam a verdade com muito zelo. Essa verdade, esse conhecimento antigo, nem todo mundo consegue entender. Harvey, um psicopata e uma aberração, cerrou os dentes e, sem se conter, cuspiu diretamente no rosto polido de Frederick. Frederick recuou, passou a palma da mão na bochecha, olhou incrédulo para a umidade nela. Em seguida, lançou a Harvey um olhar espantado, e Harvey percebeu que o homem não estava esperando tal coisa. Parecia uma ninharia, ele não havia causado mais danos do que danos morais, mas ele se sentia muito melhor. Ele acenou para Archie, que ainda estava de joelhos e, a julgar pela forma como seus ombros tremiam, estava pronto para chorar como uma criança. A mesma coisa que todos eles querem. Sorriu Frederick, riqueza. Fama. O amor de mulheres bonitas. Dinheiro. Sucesso. Saúde. Felicidade. O pacote completo, certo? Mas, infelizmente, nem todo mundo. Nem todo mundo está disposto a pagar. Nem todo mundo está disposto a pagar. Algumas pessoas acham que estou falando de metáforas. Algumas pessoas acham que os metamorfos. Eles acham que vamos fazer um ritual de magia negra como uma brincadeira e depois lhes daremos os presentes deste mundo. Idiotas. Cretinos. O enfurecido Frederick começou a gritar, praticamente berrando, e então, quando perceberam que estávamos falando sério e que aqueles a quem servíamos queriam ofertas realmente sérias. Bem, todo mundo se comporta de forma diferente. Aqueles que realmente valem alguma coisa vão até o fim e conseguem tudo o que sonharam. E aqueles que são fracos. Então eles nem merecem viver. Ouça-me, eu lhe peço. Ouça-me. Sabrina conseguiu cuspir a mordaça da boca e agora estava se dirigindo a um bando de lunáticos que, na opinião de Harvey, eram incapazes de entender qualquer coisa. Vocês estão cometendo um erro, a voz de Sabrina, apesar do choque, parecia firme. Se vocês nos deixarem ir, então. Promete não dizer nada a ninguém? Frederick terminou a frase com escárnio, mas você sabe, querida senhora, que essas são palavras vazias, não sabe? Você sabe que, mesmo que eu sentisse uma pena estúpida agora, e eu não poderia deixá-la ir sem colocar em risco nossa causa comum, certo? Sabrina, como os outros prisioneiros, caiu de joelhos. Frederick, aproximando-se, agachou-se em frente a ela e segurou seu queixo com firmeza, forçando-a a olhá-lo diretamente nos olhos. Confesso que agi um pouco impulsivamente dessa vez. Normalmente, planejo tudo cuidadosamente com antecedência. Mas que chato, sempre seguindo as regras, mesmo que você as tenha inventado, não é? Não se preocupe. Isso vai acabar logo. Realmente, Frederick se levantou, não posso prometer que você não sentirá nada. Eles estão com fome. Isso é loucura. Soluçou Sabrina, nós não fizemos nada com você. Vocês acham que só podem se meter em problemas se cruzarem com os bandidos, como dizem. Frederick acenou com as mãos, tenho que desapontá-los. Mas você, Sabrina, estava apenas no lugar errado na hora errada. Sim, tão banal. Mas tente olhar por outro lado, você poderia ter sido vítima de um maníaco aleatório, bem, em teoria. E assim você tem tempo para se familiarizar com aqueles cuja existência no mundo, infelizmente, você ainda nega. Maldito seja você! Rugiu Harvey, você se acha durão? Vocês acham que são durões.
Ele olhou com raiva para os lacaios do louco majestoso, grandes homens que querem sacrificar uma garota. Nem um centavo de consciência. Vocês acham que isso vai fazer alguma coisa por vocês? Você. Sabe, estou ficando cansado de falar, disse Frederic, erguendo o rosto para o céu, onde as nuvens se abriam para revelar a lua. Normalmente não gosto de falar tanto. Desculpe, mas isso me lembra o final de um filme de suspense barato. Você sabe, do tipo em que o protagonista fica parado no tempo, aprendendo com o vilão principal todos os seus planos maliciosos. E então Frederic suspirou e sorriu. Ele estalou os dedos, e com um gesto de comando, os prisioneiros se levantaram. 3 homens, um para cada. Os outros, incluindo Archie, que finalmente havia se levantado, ficaram a alguns passos de distância e observaram, sendo, de fato, uma espécie de guardas de reforço para os objetos do futuro sacrifício. E então, como você sabe, no final, quando parece que não há mais nada que os heróis possam esperar, de repente surge uma chance inesperada de se salvar. E então eles viveram felizes para sempre? Ah, o que posso dizer, eu também cresci com esses filmes. Mas, é verdade, Frederic foi por um momento até um dos 2 carros, quando voltou, começou a puxar suas mãos enluvadas sem pressa. E em seu cinto ele tinha uma arma, uma faca. Porém, mais parecida com uma espada. Com a qual você poderia lutar contra um dinossauro. É verdade, ele concluiu em um tom preguiçoso e relaxado, nem tudo na vida é assim. Na vida, tudo é mais simples. Há ovelhas e há lobos, vocês são apenas pessoas e nós somos a elite. Então, Archie, ele se virou para o garoto, se quiser se desculpar ou dizer algo sentimental, agora é a única chance. Harvey poderia jurar que tudo o que estava acontecendo era um sonho ruim, uma visão de pesadelo. E, ao mesmo tempo, ele percebeu que tudo aquilo era realidade. Ele podia ouvir Mallory gemendo baixinho. Ele podia ouvir Sabrina chorando e implorando por misericórdia. Ele podia ver que nos olhos dos jovens reunidos não havia nenhum sinal de misericórdia, que eles acreditavam em seu líder, que ele podia convocar lobisomens fantásticos e sacrificá-los para obter todos os tipos de benefícios terrenos para eles, os idiotas verdes. Harvey não resistiu quando o puxaram com força para se levantar e o empurraram para frente, forçando-o a caminhar cerca de 30 metros da estrada para a floresta, que era para onde todos estavam indo. E não era outro senão Archie que o estava conduzindo. Por alguma razão, Harvey se sentiu mais ofendido pelo fato de o garoto ter se metido em tal confusão? Ou talvez ele já tivesse acordado e percebido no que havia se metido. Mas o que ele pode fazer? Confie em mim, a voz de Archie soou em seu ouvido, como se fosse uma resposta aos seus pensamentos confusos. Harvey deu de ombros e estremeceu com a dor aguda dos pulsos amarrados com plástico. Estava claro que Frederic era um louco, mas também estava claro que ele sabia como garantir que suas vítimas de rituais não escapassem por um feliz acidente. Harvey já sabia que cada floresta era única, e cada floresta era única de seu tipo no mundo. A floresta em que eles estavam agora era coberta principalmente por madeiras de lei. Aqui, ao contrário dos lugares que o guarda florestal conhecia há anos, havia mais gramíneas altas na vegetação rasteira, bem como pedaços e galhos. Toda a procissão assustadora não estava se movendo por caminhos, mas literalmente por entre os arbustos. Mas parecia que Frederic sabia para onde ir, ele se movia quase silenciosamente. E, de repente, eles chegaram, como se tivessem caído, a uma clareira. Ela era ainda menor do que aquela em que Harvey havia encontrado Mallory. E então Harvey, embora evidentemente não fosse o momento, pensou que tudo aquilo era um absurdo. Ele estava vivendo sua vida, sem tocar em ninguém. E aqui estava ele. E como ele ainda não tinha tido tempo. Sabrina. Ele a chamou e, então, capturando o olhar da mulher, continuou: se sairmos, você se casará comigo? Não era apenas uma pergunta, era um apelo desesperado. Harvey, pela primeira vez, revelou seus sentimentos, e o quanto ele não se importava, de certa forma, com o que estava acontecendo. De alguma forma, parecia-lhe que o mais importante era o consentimento dela. E então,
Que fosse o que fosse. Sabrina olhou para ele como se ele estivesse louco, e ele não a culpou porque era o pior momento possível. Mas então ela assentiu. Que cena comovente! Disse Frederic. Ele parou no meio da clareira e olhou ao redor. É uma pena que tudo isso seja uma conversa inútil. Ele se ajoelhou e começou a desenhar no chão com a ponta de sua faca. Harvey supôs que era uma tentativa de fazer sinais mágicos. Embora Harvey não acreditasse nisso, ele teria jurado por qualquer coisa que Frederic estava fazendo um trabalho nojento e que ninguém viria até ele. E se viesse? Ele ficaria furioso com uma atitude tão desrespeitosa. Em geral, todos os tipos de pensamentos e até mesmo algumas bobagens estavam passando por sua cabeça. E então ele não teve tempo para pensar. Pois Frederic de repente apontou para Harvey com a espada que brilhava à luz da lua. A princípio, ele. Mas o lenhador, de alguma forma, não o viu. Ele conhecia muito bem a floresta. E agora percebia que algo os estava observando do meio do mato? Havia alguém lá, muito perto. Foi uma sensação estranha. Você não vê como, digamos, os arbustos se movem quando a fera se move, mas você sente o olhar dela. E no momento seguinte, duas coisas aconteceram. Primeiro, a lua finalmente saiu de trás das nuvens e sua luz pálida e fantasmagórica iluminou a clareira. Em segundo lugar, os arbustos atrás dos quais alguém estava observando se abriram e um lobo entrou na clareira. E que lobo era esse? Harvey arfou. Uma beleza alta e robusta de uma cor cinza prateada incomum. Seus olhos brilhavam e seus lábios estavam levantados, revelando presas. Seria natural pensar que os lobos podem ser grandes, e o medo, como sabemos, tem olhos grandes, mas esse lobo. Ele parecia ter o tamanho de um bezerro. Todos os que o viram congelaram. Os cultistas congelaram, quem estava em qual pose. Mas Frederic teve o azar de estar mais próximo da fera. Ele olhou para ela e Harvey soube que não havia nenhuma alegria em conhecer essa criatura, o verdadeiro mestre da floresta. Mestre, gritou um dos meninos, é ele? Um metamorfo? Você nos ouviu. Vamos ficar ricos? Cale a boca, seu idiota, e Frederic respondeu com uma voz incolor. E então? Ele fez o que todo guarda florestal sabia que nunca deveria fazer, deu as costas ao predador e correu. Em um momento, o poderoso líder do culto estava escondido na mata negra da floresta. Ai, disse outro. O lobo inclinou a cabeça para um lado, como se estivesse se perguntando o que deveria fazer agora. E então, com um salto poderoso, quase voando, ele superou a distância que o separava das árvores e desapareceu entre elas. Corram! Gritaram os cultistas restantes, e no mesmo instante, a floresta se encheu com o estalar de galhos quebrados sob os pés, maldições e gritos. Os meninos fugiram. Exceto por um. Archie ficou paralisado, pois parecia que tudo o que havia acontecido era ofensivo para ele. De qualquer forma, foi assim que Harvey interpretou seu olhar. Mas o que havia para interpretar quando se olhava para o rosto de um homem sob a luz falsa e fantasmagórica da lua? Muito bem, exclamou Archie de repente, e então deu um pulo e... As algemas caíram das mãos de Harvey. Então ele correu até Sabrina, e Mallory o soltou. E, ao mesmo tempo, o garoto estava falando. E ele estava dizendo coisas que Harvey não conseguia tirar da cabeça. Você está mentindo, ele apenas retrucou, só para salvar sua pele ao perceber que sua loucura falhou. Você. O que seus pais vão fazer? Já pensou neles, vergonha para os seus. Harvey parou de falar para recuperar o fôlego e, então, ouviu um novo som de sirenes da polícia, que se aproximava lentamente. O que está acontecendo? Perguntou Sabrina. Mallory provavelmente teria se perguntado o que estava acontecendo, mas agora a pobre coitada estava inconsciente novamente e tinha acabado de desmaiar onde estava. E ela provavelmente teria quebrado alguma coisa na queda se Archie não a tivesse amparado. Eu avisei, disse ele, apoiando gentilmente a cabeça da garota em sua própria jaqueta, que havia sido jogada no chão, eu avisei.
E Harvey se deu conta de como estava errado. Archie não era sectário ou violento, muito pelo contrário. Descobriu-se que, algum tempo antes de ele vir visitar Harvey, a polícia e outra organização especializada na luta contra cultos perigosos haviam entrado em contato com ele. E disseram que Archie, se quisesse, é claro, poderia ajudar seriamente na investigação, porque ele era parente de Harvey, em cujo bosque supostamente deve ter aparecido cultistas violentos. Archie sugeriu fazer duas coisas. Primeiro, investigar Harvey. Porque, veja bem, as autoridades começaram a suspeitar dele, pois achavam que ele também havia se juntado ao culto e pretendia fornecer-lhes meninas para sacrifício. A segunda tarefa de Archie era se infiltrar entre os cultistas. No entanto, como ele não era nenhum agente especial nem um policial, a princípio presumiu-se que ele estaria apenas interessado em Frederick, para tentar descobrir algo sobre ele. Mas, de repente, Archie decidiu entrar em um grande jogo, e foi somente quando conseguiu que informou aqueles que o apoiavam nesse jogo perigoso. Eles lhe ofereceram para ir embora, pois era muito perigoso. Mas Archie disse que ficaria para investigar tudo por conta própria. E então tudo deu um pouco errado. Todos pensaram que Frederick estava planejando levar Mallory para longe da clínica de reabilitação, apresentando-se como um psiquiatra, sob cujos cuidados a pobre garota estivera, mas depois descobriu-se que ele havia decidido realizar o rito antes. Os planos tinham de ser corrigidos com urgência. Archie mal teve tempo de informar que o líder do culto já havia sequestrado 3 pessoas. A polícia foi enviada da cidade mais próxima para as coordenadas transmitidas pelo búguio escondido no corpo de Archie. Archie, é claro, não podia se entregar, mas sussurrou algumas palavras para Harvey. Ele estava com medo de que tudo desse muito errado e ia atacar Frederick para fazer barulho, para ganhar o tempo necessário. Mas então o lobo apareceu. Mais tarde, quando eles saíram da floresta, ou melhor, quando toda a pequena companhia foi levada para a cidade, Archie perguntou ao seu parente o que essa fera estava fazendo aqui, afinal, havia lobos. Harvey respondeu que não havia lobos há muitas décadas. Mas este, provavelmente, um solitário de algum lugar, vagou. Mallory foi imediatamente levada para a clínica, mas os médicos, no dia seguinte, informaram que, apesar de ter que passar um longo tempo lá para recuperar, o que eles chamam, a consciência quebrada, mas esperam o melhor, porque a menina começou a retornar algumas memórias. Sabrina não ficou ferida, apenas seus pulsos foram arrancados. Harvey também saiu ileso. Descobriu-se que todos os cultistas foram capturados na mesma noite. Mas Frederick. Seu rastro se perdeu nas profundezas da floresta. As equipes de busca, com helicópteros e cães bem treinados, voltaram sem resultados. O rastro de Frederick desapareceu onde a floresta se tornou bastante intransitável e onde os pântanos começaram. Se eu acreditasse em tudo isso, diria que ele foi levado por esses metamorfos, os feiticeiros do mal. Que eles já estavam fartos dele. Foi a opinião de Harvey, quando Archie lhe contou as últimas notícias. O garoto também disse que estava voltando para casa e decidiu que construiria sua carreira e uma vida melhor não na América, mas em sua cidade natal. Isso mesmo, suspirou Harvey, mas vou ficar aqui. Para onde irei agora? Estou aqui há tantos anos. Você é necessário aqui, disse Archie. Quem mais pode ajudar na floresta como você? A propósito, como está Jacob? Chocado, disse Harvey, e até quis renunciar ao cargo de xerife. Era de se esperar que ele tivesse se apaixonado por uma mulher louca como aquela. Mas os habitantes da cidade não permitiram. Eles não permitiram. Ele é um bom homem. Enfim, chocado e triste, mas ele está trabalhando. E quanto a você? Não comece, hein? Harvey interrompeu seu parente e até se virou para olhar pela janela. Eles se conheceram na mesma cafeteria. Mas você gosta dela, admita, Archie sorriu, e então? Ninguém puxou sua língua para fora. Você o pediu em casamento. É que todos nós estávamos com medo. Escute, não cabe a mim ensiná-lo, mas vou lhe dizer, começou Archie cautelosamente, que você passou metade de sua vida sozinho.
E de onde você veio? Não, um trabalho favorito, uma vocação, tudo isso está muito bem. Mas você não gostaria de ser um pai de família? E que chance! Sabe, se eu fosse algumas décadas mais velho, ou se a Sabrina fosse mais jovem, e eu lhe mostraria o que fazer quando encontrar a mulher certa. Archie disse muitas outras coisas. E Harvey ouviu tudo. Ele mesmo pensou nisso. Ele tinha que ser consistente. Na verdade, Sabrina não havia dito uma palavra sobre o que eles haviam conversado no bosque. Eles estavam se comunicando de uma forma puramente amigável desde que foram resgatados, assim como antes. Mas ele percebeu que ela se lembrava perfeitamente de tudo. E ele também supôs que Sabrina poderia ter entendido seu impulso como um sinal de fraqueza e não queria falar sobre isso, para não magoá-lo. Só que agora Harvey estava determinado a falar sobre isso. Esta noite e agora. Ele chamou a garçonete, pediu e pagou a conta, tratando Archie. Em seguida, desejou-lhe uma boa noite. O cara estava voltando para casa em 2 meses e planejava ficar na cidade por um tempo e depois viajar pelo país. Quando saiu de casa, Harvey respirou fundo, o ar estava limpo, fresco e cheirava a outono. Ele decidiu que iria falar com Sabrina imediatamente. Mas primeiro ele iria à floricultura para comprar um ramo de jacintos cor-de-rosa, que eram suas flores favoritas. E também à joalheria, para comprar um anel com um pequeno diamante. E ele a pediria em casamento novamente, mas agora de uma forma romântica. E ela? A intuição de Harvey lhe dizia que tudo ficaria bem com Sabrina, que eles teriam uma felicidade familiar tranquila e calma por 2 anos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.